Esteatose hepática ou gordura no fígado. De repente você conhece alguém ou você sofre com esse mal, a gente vai receber aqui, já está aqui nos estúdios, né, o gastroenterologista Remo Guécio, ele que é um grande profissional, está aqui atendendo nosso pedido, nosso chamado. Boa tarde, doutor, bem-vindo ao Balanço Geral Montes Claros. Boa tarde, Du, boa tarde para o pessoal em casa, é um prazer estar aqui, especialmente para falar de um tema tão importante, Du. Esteatose hepática, o que é e quais são os tipos, doutor? Então, Du, esteatose hepática ou gordura no fígado é a deposição de gordura no fígado, como o próprio nome já diz. E esse tema ele tem três características muito marcantes. Primeiro, porque é um tema muito frequente na nossa prática. Segundo, porque na grande maioria dos casos é uma doença assintomática, quase que não tem sintomas nenhum. Então o paciente não consegue perceber nenhum sintoma. E terceiro, pela potencial de causar duas doenças muito graves, principalmente a cirrose hepática e o câncer de fígado. Meu Deus do céu, então é um nome diferente, né? Esteatose hepática. É um nome diferente, né, doutor? Diferente, a gente tem dois tipos de esteatose hepática, Du. A esteatose hepática alcoólica, que como o nome já diz, é causada pelo álcool e é um tema com características muito peculiares, não é muito nosso objetivo hoje. E nós temos a esteatose hepática não alcoólica. A esteatose hepática não alcoólica é causada basicamente pelo diabetes mellitus, pela hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, a dislipidemia, que é a alteração dos níveis de colesterol e os triglicérides, e a obesidade, principalmente a obesidade central. Esse conjunto de doenças, de comorbidades, a gente dá o nome de síndrome metabólica. Sim. E é uma doença, é frequente? Extremamente frequente, Du, principalmente pelo aumento de obesidade no mundo, né? A OMS caracteriza a obesidade como uma epidemia mundial. Então, o aumento de obesidade no mundo influencia diretamente no número de esteatose hepática. A gente acredita que mais ou menos 70% dos obesos têm esteatose hepática ou terão futuramente. Então, a esteatose hepática não alcoólica é a doença, a hepatopatia crônica mais comum no mundo. Meu Deus. Então, nos Estados Unidos, cerca de 25% a 40% da população tem esteatose hepática não alcoólica. No Brasil, esse número gira em torno de 30% da população, mas certamente esse número é muito maior, né? Porque como a doença é assintomática, muita gente tem e não sabe. Eita, aí complica mais um pouco, né? Qual a importância da conscientização da esteatose hepática, doutor? Então, Du, a gordura no fígado, propriamente dita, não é o grande vilão da história. O problema é que a gordura no fígado ela gera um processo inflamatório no fígado, uma hepatite. Aí o nome até muda. Aí a gente chama de esteatohepatite não alcoólica. E é essa inflamação não tratada cronicamente, a médio e longo prazo, que leva ao processo que a gente tem mais medo, que é a cirrose hepática e o carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado. E qual é o diagnóstico? Como é o diagnóstico? O diagnóstico, na grande maioria das vezes, é acidental. O paciente vai realizar algum exame de sangue por algum outro motivo e acaba aparecendo alterações nos exames de sangue do fígado, especialmente as transaminases, e aí inicia uma investigação. Ou então através de exames de imagem, especialmente o ultrassom, a ultrassonografia de abdômen e a ressonância magnética de abdômen. E mais recentemente a gente tem um exame que chegou para a gente no Brasil nos últimos anos, a gente já tem inclusive disponível em Montes Claros, que é a elastografia hepática. Esse exame é muito interessante porque ele é não invasivo e ele tem a capacidade de predizer o grau de fibrose hepática do paciente, e aí a gente consegue estimar o risco dele desenvolver cirrose. Doutor, quais são as consequências dessa doença? Então, as duas consequências mais temidas são a cirrose hepática, e aí é uma doença que tem diversas complicações, e principalmente o carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado. Sim, maravilha. E as pessoas devem ter essa atenção redobrada, não só as pessoas que estão acima do peso, mas também as pessoas que têm ali o seu perfil, ali, seu shape em dia, devem ficar preocupados também, né? Exatamente pela doença ser, na maioria das vezes, assintomática, uma doença silenciosa, os pacientes que têm esses fatores de risco que a gente citou, né, pressão alta, diabetes, os pacientes obesos, sedentários, alterações nos níveis de colesterol, esses pacientes devem ficar atentos, devem procurar um médico, uma assistência médica, um acompanhamento médico, porque mesmo os pacientes que já têm esteatohepatite, que já têm inflamação, esses pacientes, na maioria das vezes, também são assintomáticos. E aí a doença pode estar evoluindo de maneira silenciosa. Sim, agora, doutor, já que, doutor, o Duna vai estar aí com você aí, você falou que a doença é silenciosa, eu tenho que ficar atento. Como eu vou ficar atento? Doutor, é colocar em dia, né,
os check-ups, tem que ter um check-up sempre, né? Exatamente. A gente consegue acompanhar como é que está a função do fígado, o grau de inflamação do fígado através de exames de sangue, exames de imagem. Então, é o acompanhamento médico mesmo que vai predizer a evolução da doença. Mudanças de hábitos também, né? Aí a gente entra no tratamento da doença, né? O tratamento da doença pode ser feito de várias formas, mas, sem dúvida, a parte mais importante do tratamento é a mudança de hábitos de vida, principalmente a dieta e atividade física, com o objetivo de diminuir o peso corporal mesmo, né? Pra você ter ideia, se a gente conseguir diminuir o peso corporal em 3 a 5%, a gente já consegue diminuir o grau de gordura no fígado e de inflamação no fígado, muitas vezes 100%. Então, perder peso através de dieta e atividade física é a parte mais importante do tratamento. Sim. E esse tratamento, ele tem diferença da doença diagnosticada no início, no meio, no fim? Tem diferença? Tem diferença, porque quanto mais precoce o diagnóstico, menor a chance dele ter esse esteatohepatite, dele ter inflamação. Quanto mais tempo se passa com a doença, mais a maior possibilidade dele desenvolver a esteatohepatite e aí maior risco da evolução para a cirrose e para o câncer de fígado. Maravilha. Doutor, queria te agradecer. E as pessoas que estão acompanhando a gente agora, ligados no Balanço Geral Montes Claros, querem ter mais dúvidas sanadas, querem acompanhar. Doutor, quero saber como é que faz para ter um tratamento. Onde encontra o doutor Remo Guestio? Então, a gente está nas redes sociais, nosso Instagram e nosso Facebook é @ClínicaDRCustódio. Nosso consultório está localizado na Rua Tiradentes, número 600, no centro, próximo à Santa Casa. E o nosso telefone de contato lá é 3222-8008. Bacana demais. Queria te agradecer. Portas e janelas abertas sempre aqui no Balanço Geral. Foi bom demais ter aqui essa entrevista com você, doutor Remo Guestio, esclarecendo algumas dúvidas para você sobre gordura no fígado. Ai, meu Deus, que medo. Obrigado sempre, viu, doutor? Obrigado. Bom demais tê-lo aqui.